Imagine a seguinte cena: um jovem de apenas 22 anos, em pleno 1984, vê sua vida ser dividida em dois capítulos brutais por uma decisão judicial. De um lado, a liberdade que conheceu até então. Do outro, o resto de seus dias entre grades, condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua há mais 50 anos. O que um rapaz tão novo poderia ter feito para merecer tamanho castigo? A resposta, aparentemente clara na época, revelaria anos depois uma das mais chocantes falhas do sistema judiciário e da própria mente humana. Tudo começou em uma noite quente de julho, na pequena cidade de Burlington, Carolina do Norte. Jennifer Thompson, uma universitária, foi arrancada do sono por ruídos suspeitos. Antes que pudesse reagir, uma sombra se aproximou de sua cama, e a lâmina fria de uma faca encostou em sua garganta. O agressor ignorou suas ofertas de dinheiro, joias e até o carro. Jennifer entendeu, com terror, o que viria a seguir. Em um ato de desespero e lucidez, decidiu gravar na memória cada detalhe daquele rosto, as feições, os traços, qualquer marca que pudesse, mais tarde, levar a polícia até ele. Quando conseguiu fugir, ainda naquela noite, descreveu tudo com uma precisão que impressionou os investigadores. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar perfeitamente. Ronald Cotton, um jovem negro com passagens pela polícia na adolescência, trabalhava perto do local do crime. Seu álibi não se sustentava, e, para piorar, uma segunda vítima de tentativa de estupro na mesma região identificou um homem com características semelhantes. Mas o golpe final veio de Jennifer. Ela o reconheceu, primeiro em uma foto entre outros suspeitos, depois em um teste de identificação ao vivo, onde Cotton foi colocado entre 7 homens. Sem hesitar, apontou para ele: é este. Tenho certeza absoluta. O júri não levou nem uma hora para condená-lo. Justiça feita, pensaram todos. Um monstro estava preso. Só que não. Ronald Cotton era inocente. E a razão não era um complô ou uma falha burocrática, mas algo muito mais perturbador: a memória de Jennifer, tão vívida e convincente, era uma ilusão. Ela jurava lembrava-se de cada detalhe daquele rosto, mas a verdade era que aquele homem nunca esteve em seu apartamento. O verdadeiro culpado, Bob Pulley, só foi descoberto anos depois, quando Cotton, já na prisão, o reconheceu como o homem do retrato falado. Pulley, aliás, já tinha antecedentes por crimes semelhantes. Mas como uma pessoa tão segura de suas lembranças poderia estar tão enganada? A resposta está em como nossa mente funciona ou falha. Todos nós confiamos cegamente em nossas memórias, como se fossem gravações fiéis do passado. Mas a ciência prova, elas são reconstruções imperfeitas, distorcidas por emoções, sugestões e até pelo modo como nos fazem recordar. Jennifer não mentia. Ela acreditava piamente em sua versão. Assim como todos nós acreditamos quando juramos que deixamos as chaves em cima da mesa, quando na verdade as colocamos no bolso, ou quando temos certeza de que um colega nos disse algo que nunca foi dito. E as consequências podem ser devastadoras. No caso de Cotton, custou 11 anos de sua vida atrás das grades. Para outros, pode significar relacionamentos destruídos, oportunidades perdidas ou decisões tomadas com base em verdades em que nunca existiram. Pior, nem sempre o preço do erro é tão visível. Quantas vezes você esqueceu o nome de alguém minutos após ser apresentado? Quantas senhas, datas importantes ou informações cruciais escaparam da sua mente justamente quando mais precisava? A memória nos traía em detalhes pequenos e grandes, e o pior é que raramente percebemos. Mas aqui está a boa notícia: a memória não é um dom imutável. Ela pode ser treinada, aprimorada, quase como um músculo. E não estamos falando de truques mágicos, mas de técnicas comprovadas, usadas por campeonatos de memória e adaptadas para o dia a dia. Imagine lembrar com facilidade de nomes, rostos, números de telefone, discursos ou até listas de compras sem precisar anotar tudo. Imagine nunca mais passar vergonha ao esquecer o nome de um cliente importante ou a data de aniversário de alguém querido. É exatamente isso que o curso-chave da memória, da plataforma Level 1, propõe. Não é teoria vazia. É um treinamento prático, onde você aprende a aplicar métodos eficientes para reter informações de forma duradoura. São dezenas de técnicas testadas, desde associações visuais até sistemas de repetição espaçada, todas explicadas de maneira simples pelo filólogo Nikita Petrov, especialista no assunto. O melhor.
As aulas são divididas em módulos curtos, de 15 a 20 minutos, que você pode fazer no seu ritmo, onde e quando quiser. E não para por aí. A Level oferece uma variedade de cursos fascinantes, de neurociência à música clássica, mas se há um que pode transformar sua rotina de maneira imediata, é este. Afinal, em um mundo onde somos bombardeados por informações, quem domina a arte de lembrar tem uma vantagem inegável. Para começar, use o código LOGINOV no link da descrição e garanta 30% de desconto em todos os cursos. Investir no seu cérebro é o melhor negócio que você pode fazer. Enquanto isso, Ronald Cotton, após anos de batalha judicial, finalmente recuperou a liberdade. Jennifer Thompson, ao descobrir a verdade, pediu perdão publicamente e hoje trabalha contra as falhas no sistema de identificação de suspeitos. Sua história é um alerta: a memória é frágil, e confiar cegamente nela pode ter custos irreparáveis. Mas também é um lembrete de que, com as ferramentas certas, podemos torná-la mais confiável e evitar que erros do passado se repitam. E aqui está o momento em que a justiça se transforma em um teatro de memórias distorcidas, um palco onde o passado é reconstruído não pela verdade, mas pela convicção de quem o recorda. John Denjanjuk, o homem que por décadas viveu como um cidadão comum nos Estados Unidos, pai de família e trabalhador de fábrica, viu sua vida virar de cabeça para baixo quando o passado, ou o que alguém lembrava do passado, o alcançou. Acusado de ser Ivan, o terrível, o carrasco do campo de concentração de Treblinka, ele se tornou o centro de um dos julgamentos mais polarizantes do século XX. O problema? As provas contra ele eram, na melhor das hipóteses, circunstanciais. Um documento alemão com uma foto que poderia ser dele, mas que, após décadas, até especialistas hesitaram em confirmar. Testemunhas que, após 40 anos de trauma e dor, juravam reconhecê-lo como o homem que os torturou. Mas a memória não é uma gravação em alta definição, é uma colagem de fragmentos, distorcida pelo tempo, pelo medo e, muitas vezes, pela sugestão. E foi exatamente isso que o julgamento em Israel expôs, a fragilidade assustadora das lembranças humanas quando colocadas sob o peso de um veredito. Os promotores insistiam: ele é o Ivan. Nós temos as testemunhas. Os advogados de defesa contra-argumentavam: como confiar em identificações feitas 4 décadas depois, em rostos que envelheceram, em vozes que mudaram, em um contexto de horror que distorce até a realidade? E então veio a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta: quantas dessas lembranças eram, na verdade, reconstruções involuntárias, influenciadas por fotos mostradas anos antes, por relatos de outros sobreviventes, ou até mesmo pelo desejo desesperado de justiça? O caso Denjanjuk não era apenas sobre um homem. Era sobre o sistema judicial confrontando seu próprio mito, a ideia de que a memória humana é um testemunho infalível. Quando o veredito inicial o condenou à morte, o mundo assistiu, dividido entre os que acreditavam na justiça histórica e os que temiam um erro irreparável. Mas a história não terminaria ali. Anos depois, novos documentos vieram à tona e com eles, a revelação de que Ivan, o terrível, poderia nem sequer ser Denjanjuk. Outro homem, outro rosto, outra vida destruída pela sombra de um passado mal lembrado. E é aqui que a questão se torna urgente: se até sobreviventes do Holocausto, pessoas que passaram pelo inferno na Terra, podem confundir rostos e nomes depois de tanto tempo, o que isso diz sobre todos nós? Sobre os júris que condenam com base em depoimentos emocionados? Sobre as vítimas que, mesmo com a melhor das intenções, apontam para o homem errado na sala do tribunal? Sobre um sistema que, por séculos, tratou a memória como prova absoluta até que a ciência provou o contrário? Denjanjuk foi eventualmente absolvido, mas o dano já estava feito. Sua vida, sua reputação, sua família, tudo foi arrastado pelo turbilhão de uma acusação baseada em algo tão volátil quanto a memória humana. E se há uma lição nesse caso, é esta: quando a justiça depende do que alguém acha que lembra, ela se torna um jogo perigoso. Um jogo onde as apostas não são apenas anos de prisão, mas vidas inteiras. Mas se você acha que isso é exceção, que casos assim são raros, prepare-se. Porque a próxima história vai mostrar como até as memórias mais íntimas, aquelas que juramos serem nossas, podem ser implacavelmente falsas. E quando isso acontece, as consequências vão muito além de uma sala de tribunal. Elas redefinem quem somos. Aqui é que a história toma um rumo ainda mais perturbador. O que deveria ser um processo judicial se transformou em um drama shakespeariano,
testemunhas descreviam com detalhes horrendos as atrocidades nazistas no campo de Treblinka, pessoas na plateia desmaiavam de emoção, e cada um dos depoentes jurava, com a mão no coração, que o homem diante deles era aquele mesmo o carrasco conhecido como Ivan, o Terrível. À primeira vista, parece não haver espaço para dúvidas. Como questionar o testemunho unânime de pessoas que viam com seus próprios olhos o acusado cometendo crimes hediondos? Mas nós já sabemos que a realidade é muito mais sinuosa do que parece. Primeiro, havia testemunhas como Treblinki, que, durante o reconhecimento fotográfico, nem sequer olharam para as imagens, mas, no tribunal, afirmavam com absoluta convicção que ali estava o homem que jamais esqueceriam. Segundo, documentos de 1945 surgiram como uma bomba. Eles atestavam que o verdadeiro Ivan, o Terrível, havia sido morto durante uma revolta em Treblinka. E aqui vem o detalhe mais cruel. Um dos autores desses documentos era o mesmo testemunha que, 40 anos depois, apontava para Demjanjuk no tribunal e jurava que ele era o algoz. Em 1988, após um ano de julgamento, o veredito foi implacável. Ivan Demjanjuk foi considerado culpado e condenado à forca. Seus advogados recorreram, mas poucos acreditavam que ele escaparia da execução. Pausa dramática. Enquanto o mundo assistia ao desmoronamento do Muro de Berlim e ao colapso da União Soviética, algo inesperado aconteceu. Os advogados de Demjanjuk conseguiram um feito quase impossível: negociaram com o KGB o acesso a arquivos secretos de Treblinka. E o que encontraram? Depoimentos de outros guardas do campo, todos concordando em um ponto: o apelido Ivan, o Terrível, pertencia a um homem chamado Ivan Marchenko, cuja aparência, segundo os registros, nada tinha a ver com Demjanjuk. Uma das testemunhas, que no tribunal olhara nos olhos do acusado e dissera: "Eu me lembro desses olhos cruéis, são os olhos de Ivan, o Terrível", agora se deparava com um fato inconveniente: os olhos de Demjanjuk eram azul acinzentados, enquanto os de Marchenko, de acordo com os documentos, eram castanhos. Em 1993, depois de 5 anos de batalhas judiciais, a Suprema Corte de Israel anulou a sentença e libertou Demjanjuk. A justificativa? Embora fosse provável que ele tivesse sido guarda em algum campo durante a guerra, não havia provas suficientes de que fosse aquele guarda de Treblinka aquele que as testemunhas juravam ter visto. Mais uma vez, a memória humana provou ser uma traidora silenciosa. Mas se você acha que essa história terminou aqui, engana-se. Demjanjuk voltou aos Estados Unidos como homem livre, recuperou sua cidadania e tentou retomar uma vida tranquila. Porém, os caçadores de nazistas não desistiram. Desta vez, o foco era provar que ele servirá em outros campos, sob Bor e Trauniki. Passaram-se 16 anos. Em 2009, com quase 90 anos, Demjanjuk foi novamente arrastado à justiça, desta vez, na Alemanha. As imagens mostravam um homem frágil, quase inconsciente durante as audiências. Alguns chamavam de crueldade julgar um velhinho doente e outros de justiça tardia. Em 2011, um tribunal alemão o declarou culpado por cumplicidade no assassinato de dezenas de milhares de judeus. Enquanto aguardava a apelação em um asilo, Demjanjuk morreu. E aqui está o detalhe macabro: pela lei alemã, um réu que morre antes do julgamento final é considerado inocente. Uma história absurda? Sem dúvida. Mas o que nos interessa não é apenas o destino de Demjanjuk, é o mecanismo que permitiu que memórias falsas quase o enviassem à forca. Porque, veja bem, as testemunhas não estavam mentindo. Elas acreditavam no que diziam. Seus cérebros haviam preenchido lacunas, distorcido rostos, mesclado eventos. E isso não é exceção, é regra. Experimentos como o que você acabou de fazer, sim, aquele teste com os rostos, provam que nossa memória é maleável a ponto de trocar um rosto visto por segundos por outro completamente diferente. Em uma palestra em Harvard, metade da plateia, pessoas inteligentes, com memórias aparentemente intactas, errou a última pergunta. E se isso acontece em um teste simples, imagine o que ocorre quando estão em jogo traumas, medo e décadas de tempo. A ciência já comprovou, nossas memórias não são gravações fiéis do passado. São reconstruções e, como toda reconstrução, estão sujeitas a erros, influências e até manipulações. O DNA revolucionou a justiça ao expor centenas de casos como o de Demjanjuk, onde pessoas foram condenadas, e algumas executadas, com base em testemunhos que, mais tarde, provaram-se falsos. E a pergunta que fica é: se nossa memória pode nos trair em coisas tão básicas quanto reconhecer um rosto, o que mais ela está distorcendo agora mesmo na sua cabeça? Imagine o seguinte:
Você vê um rosto por alguns minutos, depois é distraído com tarefas aleatórias, e, quando finalmente precisa identificá-lo novamente, erra feio. Não é falta de atenção, é que, entre o primeiro e o último momento, algo mudou que você lembrava. E o pior, esse algo pode ser uma simples foto falsa, um detalhe plantado, uma sugestão sutil. Foi exatamente isso que aconteceu em um experimento clássico. Mostrei a 2 grupos a mesma dupla de rostos. O primeiro grupo, sem interferência, acertou a identificação. Já o segundo. Antes da pergunta final, eu inseri uma terceira foto de um homem que nem sequer estava nas originais. Resultado: muitos trocaram as caras, apesar de o rosto certo estar bem na frente deles. Não foi distração. Não foi esquecimento. Foi desinformação, um dado falso que, como um vírus, reescreveu a memória deles. E aqui está o terror: não precisamos de ficção científica para implantar lembranças falsas. Psicólogos como Elizabeth Loftus, sim, aquela cujas palestras no YouTube valem cada minuto, provam isso há décadas. Em um estudo, soldados foram submetidos a um interrogatório estressante. Depois, por 30 minutos, psicólogos sugeriram que o interrogador tinha um rosto diferente. No final, todos juraram que era verdade mesmo que o real e o falso interrogador nem se parecessem. Mas era uma situação extrema, você dirá. Sim, o estresse acelera o processo, mas não é essencial. Veja casos mais cotidianos: pessoas que juram ter se perdido em shoppings na infância, quase afogado, ou sido mordidas por cães quando nada disso aconteceu. Os pesquisadores não inventaram do zero, usaram fatos reais da vida dos participantes, um passeio ao shopping, uma ida à praia, e, com técnicas sutis, distorceram a narrativa. Em metade dos casos, as vítimas criaram memórias falsas com detalhes, emoções, até a certeza de que eram reais. E o cérebro? Para ele, não há diferença. Em exames de ressonância, as lembranças verdadeiras e as implantadas ascendem às mesmas áreas. Ou seja, seu cérebro não faz questão de checar a procedência. Se a história soa coerente, ele a adota. Jennifer Thompson, a mulher que condenou um inocente por estupro, é um exemplo assustador. Anos depois, ela admitiu: o rosto do verdadeiro criminoso em sua memória não se transformou no do condenado, apenas desbotou, virou uma mancha. O que preencheu o vazio? As fotos do suspeito que lhe mostraram durante o reconhecimento. Seu cérebro, como um editor desonesto, preencheu as lacunas com o que tinha à mão. O mesmo pode ter acontecido com as testemunhas de Denjanjuk. A dor do trauma era tão intensa que, quando viram um homem no banco dos réus, precisavam acreditar que era ele. A justiça se tornou secundária, a necessidade de fechar a ferida, primária. Aí está o golpe final: nós tratamos a memória como um HD cheio de arquivos intocados. É só acessar a pasta certa, pensamos. Mas a verdade? É um arquivo queimado, com páginas rasgadas e espaços em branco preenchidos por quem chegar primeiro, seja um detalhe inocente, uma sugestão maliciosa, ou nossa própria vontade de que a história faça sentido. E quando a farsa é exposta? Muitas vezes, a memória falsa persiste. Afinal, se o cérebro não distingue o real do inventado, por que você deveria? Então, o que fazer? A resposta é tão simples quanto ignorada: duvide. Você checa fontes antes de compartilhar uma notícia, faça o mesmo com as lembranças. Pergunte: isso realmente aconteceu, ou só soa como se tivesse? Porque, no fim, a memória não é uma testemunha confiável. É uma historiadora e, como toda boa historiadora, às vezes mente para proteger a narrativa. Ou pior, para proteger você da verdade.